E aí, galerinha, tudo bem? Vamos então para mais uma revisão de geografia. Vamos pensando agora, turma, nos temas, naquilo que é mais importante, aquilo que não pode falhar no seu vestibular, nem no Enem, evidentemente, né? Algumas questões nós já abordamos no Coque Resolve, quem está acompanhando está antenado. Mesmo assim, vamos passar uma revisãozinha geral sobre os tópicos mais importantes desse nosso último mês. Tudo bem? Vamos começar então? Vem com o tio Grote, vamos lá! Turma, primeira temática, eu vou fazer uma revisãozinha, tá, histórica com vocês. O nosso livro não contempla este assunto, por isso que ele se torna ainda mais relevante, tudo bem? Durante os Coque Resolve, ao longo do ano, nós voltaremos a essa temática, porque é um dos temas mais cobrados no Enem. Tivemos um Coque Resolve Enem Meio Ambiente, quem participou tá aí, quem não participou pode assistir o vídeo depois, tá bom? Essa síntese, turma, é uma síntese breve sobre o histórico das questões ambientais, né? Desde a Revolução Industrial, nós já percebemos que somos capazes de gerar grandes impactos ambientais, desde a chuva ácida pela queima de combustíveis fósseis, que vocês também exploram na biologia. Então, o nosso marco é a Revolução Industrial. No entanto, não foi a partir dela que começamos a nos preocupar. A Federal fez pegadinhas sobre isso, desde os grandes eventos de impactos ambientais a partir da Revolução Industrial, começamos a preocupação com o tema. Não. Após a Segunda Guerra Mundial, começamos a discutir de forma mais eficiente o tema, né? Tivemos grandes avanços científicos também na área, o que levou a Organização das Nações Unidas a realizar a primeira conferência da ONU para o meio ambiente em 1972 em Estocolmo. Curiosidades, a ONU foi criada em 1945, no entanto, foi somente em 72 que a ONU criou o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, turma, essa é mais uma evidência de que, realmente, a ONU, criada em 45, até então, não havia buscado esse tema de forma mais efetiva, né? Criando um órgão específico para essa temática. Tudo bem? Tá, só que qual foi a pauta aí? A pauta básica foi a discussão entre desenvolvimento econômico e meio ambiente. Mas não estávamos maduros para discutir o tema, né? Tínhamos poucas bases, até a declaração do governo brasileiro da época foi desenvolver primeiro, preservar depois, né? Acho que temos essa temática ainda hoje. Mas, voltando aqui, né, queridos? Então é um marco histórico, tá? Um marco histórico Estocolmo. Mas a maior prova de que nós não estávamos preparados para discutir o tema foi que a ONU, agora escute que a UDESC cobrou isso com detalhes, de 1983 a 87, a Organização das Nações Unidas criou a Comissão do Meio Ambiente, cujo objetivo era, e aí, o que queremos sobre as questões ambientais? Qual será a nossa proposta para as questões ambientais? Eis então que uma senhora, né, a primeira-ministra da Noruega na época, Gro Harlem Brundtland, o nome dela agora não é tão importante, mas já vai saber por que estou falando o nome dela, coordenou essa equipe que chegou à Comissão do Meio Ambiente de 83 a 87. Em 1987, nos trouxe o conceito que é a nossa base, nossa referência até hoje, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. O título do relatório dessa comissão de 4 anos de estudo foi Nosso Futuro Comum. Mas é comum ser reconhecido como relatório Brundtland, devido à senhora Gro Harlem Brundtland. E aí foi estabelecido o conceito de desenvolvimento sustentável. Queridos, só é sustentável, lembra? Conversamos sobre isso já. Aquele desenvolvimento que está amparado num tripé: o social, o econômico e o ambiental. Se não buscarmos o equilíbrio entre as questões sociais, econômicas e ambientais, não é sustentável esse desenvolvimento. Até citei para vocês a Amazônia e vou voltar a falar sobre isso. Vou usar Chico Mendes como referência dessa busca por um desenvolvimento sustentável daqui a pouco. Tudo bem? Então guardem, relatório Brundtland, né? Os princípios. Então veja, só nos anos 80 chegamos ao conceito que, né, temos como referência até hoje. Logo, em 92, ocorrerá a segunda Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, chamada ECO 92, ou Rio 92. Vários documentos importantes, queridos. Como eu falei, no Coque Resolve vamos resgatar essa temática. Um deles, a Carta da Terra, né, buscando princípios diversos para buscar um meio ambiente mais equilibrado. E a Agenda 21. Guarda com carinho esse termo, vai? Por quê, Grote? Veja. O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu em 87.
Mas não havia uma ampla discussão, estava na comunidade científica. Eis então que em 1992, o mundo reunido no Rio de Janeiro, agora com chefes de Estado, com organizações não governamentais, milhares de jornalistas, chegamos à Agenda 21, que seria o quê? Um plano de ação para o desenvolvimento sustentável. Então, queridos, o documento mais importante desta época foi a Agenda 21, que mostra, repito, um plano de ação para o desenvolvimento sustentável. Quais são os caminhos para chegarmos a esse desenvolvimento? Tudo bem? Desde reciclagem do lixo, né, controle dos desmatamento, das queimadas, várias temáticas foram discutidas. Tudo bem? Um plano de ação para a sustentabilidade, por isso a conferência é considerada a mais importante até hoje. Tá, só porque as outras não foram importantes? Olha, turma, perto da Eco 92. Tanto que, veja só, lá em 2012, a conferência no Rio de Janeiro, novamente no Rio de Janeiro, foi chamada Rio+20. E muitos achavam, porque é no Rio de Janeiro de novo, 20 anos depois. Não. Rio+20, por quê? 20 anos depois da Agenda 21. Porque na África do Sul, em 2002, ocorreu a Rio+10, certo? Cujo objetivo era 10 anos depois da Agenda 21. A Agenda 21 continua, o plano de ação persiste, por isso Rio+10, Rio+20. Na Rio+10 até alguns compromissos foram traçados, com saneamento, acesso à água tratada. No entanto, turma, a Rio+20 foi um fiasco. Nenhuma meta foi estabelecida, nenhum acordo foi firmado. Por quê? Vínhamos se arrastando daquela crise de 2008, onde os governos estavam menos preocupados com as questões ambientais do que com o resgate da economia. Então, teve pouca força, né, em 2012. Tudo bem, queridos? Beleza? Então, Eco 92, Estocolmo 1972, dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente, o dia da Conferência de Estocolmo, e o relatório Brundtland é importante. Sabe por quê? Uma dissertação sobre meio ambiente, uma redação sobre meio ambiente. Você imagina colocar lá, a primeira vez que a Organização das Nações Unidas buscou discutir o tema foi em 72 em Estocolmo, uma referência importante. O relatório Brundtland nos trouxe os princípios do desenvolvimento sustentável, tá bom? Para enriquecer a sua redação. Só que agora, veja, a ONU lançou em 2015, ela tinha os objetivos do milênio até 2015. Agora, 2015 para 2030, nós temos a Agenda 2030. Aqui, molecada, vamos lá. Não sou professor de redação, né? Temos nossos mestres da redação que dão para vocês todos os caminhos, mas só uma orientação. Aqui tem um link da Agenda 2030, que são esses princípios que aí estão. Erradicar a pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, qualidade de vida, educação e qualidade, igualdade de gênero, redução das desigualdades, comunidades sustentáveis, consumo e produção sustentável, vida na água, vida na terra, água potável. Veja, a quantidade de temas dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é o que buscamos para a Agenda 2030. A Agenda 21 não foi abandonada, mas nós temos agora uma Agenda 2030 com estes princípios que são sustentáveis. Fala em pobreza, que é o social, fala em meio ambiente, fala em economia. Tudo bem, queridos? Olha só, 17 temas que se aparecer um tema de redação e você cita, olha só. Segundo a Organização das Nações Unidas, em seus Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030, aí fala lá, a igualdade de gênero é um elemento. A redação é sobre igualdade de gênero. Você escreveu 4 ou 5 linhas, usando a ONU como referência, certo? Então, para dar um suporte legal na sua redação, tá bom? Agenda 2030, leia o linkzinho, vai dar uma olhadinha, não custa nada, vai. E aí o cara que tornou referência, né? Veja, em 88, um ano depois do relatório Brundtland, Chico Mendes foi assassinado. E vejam, ele não sabia cientificamente o que era o desenvolvimento sustentável, mas o que ele pregava caminhava para isso. Explorar a floresta amazônica de pé, extrair o látex da seringueira é lutar pela seringueira, que ela esteja lá. Quem é que extrai o látex? São os mais pobres da floresta. Então por isso Chico Mendes virou uma referência na luta das questões socioambientais. Gera riqueza, látex, combate a pobreza dos povos nativos da Amazônia e preserva a floresta. Tanto que o órgão ligado ao IBAMA, né, e ao Ministério do Meio Ambiente, que é o ICMBio, tá lá, né, Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade, tá ali, ó. O Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade é uma autarquia de regime especial, criado em 2007. O ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Quem cuida dos nossos parques nacionais, das nossas reservas, é o ICMBio. Tudo bem, queridos? Tá lá, ó.
E a proposta do Chico Mendes era esta, as chamadas RESEX, reservas extrativistas, onde exploraríamos a floresta, preservando a floresta e gerando riqueza. Tudo bem? Mais uma referência legal, né? Vamos lá. Agora vamos para o verdadeiro ou falso, fazer aquele bate-bola dos temas que nós abordamos. Tudo bem? Você está vendo uma imagem de um bloco diagrama que mostra algumas APPs, áreas de preservação permanente. Topo de morro, encostas com declividade de 45 graus ou mais, né? Restinga, agora temos uma ressaca com esse ciclone bomba, né, turma? Tema legal, a gente vai discutir isso na aula. Mais um Coque Resolve legal para vocês aí, tá? Sobre o ciclone bomba. É um nomezinho forte, né? Queridos, as ressacas protegem, né? As restingas protegem das ressacas também. Então vamos lá, alternativa. A preservação de encostas com declividade acentuada, matas ciliares e áreas de nascente são fundamentais para a manutenção dos recursos hídricos, atuando diretamente na dinâmica do escoamento da água. A encosta tem que estar preservada, a nascente também, bem como a mata ciliar, garantindo a infiltração da água no solo, além da dinâmica da erosão e do assoreamento dos rios. Claro, elas são fundamentais, né? Menos assoreamento, quanto tem mais mata preservada, correto. As maiores reservas de água doce do mundo estão nos reservatórios subterrâneos, como o aquífero Guarani e Saga. Essa aqui é aquela alternativa sabotadora. Por quê? Você lembra que o Brasil tem imensos reservatórios subterrâneos, como o aquífero Guarani, no centro-sul do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, bem como o sistema aquífero Grande Amazônia. Aí você lembra, é muita água, o Grote falou, em bacias sedimentares que absorvem essa água. Tô ligado. Cuidado com a pegadinha. Olha ali para a imagem, por favor. Onde está a maior parte da água doce do planeta? Nas calotas polares. E você se empolga com os aquíferos do Brasil e diz, verdade, as maiores reservas de água doce são os aquíferos. Não. Tá errado. Tudo bem? Cuidado, é o gelo, são as calotas polares, as geleiras, né? Muito bem. O setor que mais consome água falta um acentozinho ali, agropecuária, no mundo e no Brasil. Sim. O que exige atenção do setor público e privado na gestão dos recursos hídricos destinados ao setor, seja no consumo da água ou as agressões ao meio ambiente, como ocupações de áreas de preservação permanente e pela contaminação do meio ambiente por agrotóxicos e fertilizantes. Síntoma. É agro, é top, é coque, é tec, é toque, sei lá, né? O agronegócio é fundamental, mas deve ter responsabilidade, pois quem paga o preço somos nós todos, né? O meio ambiente. Então, verdadeiro. Aqui o consumo de água no mundo, né? No Brasil, tem um consumo maior no setor agropecuário, chegando a quase 80%, porque nós somos um gigante agropecuário. Tudo bem? Esse é o cenário mundial, segundo a ONU. Vamos lá, vamos lá. As ilhas de calor afetam o microclima urbano. Sim, por quê? Naquele aglomerado, conforme a figura, com mais concreto, com mais asfalto, né? Com prédios que dificultam um pouco mais a circulação dos ventos, poucas áreas verdes que atenuam, né, esse aquecimento, afeta o microclima, aquele aglomerado urbano, perfeito, onde, além da elevação da temperatura, pode interferir na dinâmica das tempestades, com suas chuvas e descargas elétricas. Boa sacada. São Paulo hoje tem mais tempestades do que há 20 anos, há 30 anos. Por quê? Como intensificou aquele concreto e asfalto, naquele núcleo urbano é mais quente. Onde é mais quente, o ar acende. Mais quente que as áreas vizinhas, então o ar úmido vem das áreas vizinhas e acende naquela bolha de calor, conforme eu expliquei na aula para vocês. Alterando o microclima urbano, não só a temperatura, porque se eu afeta a temperatura, eu afeto a dinâmica dos gases, o ar quente acende ali, provocando mais chuva, mais tempestades, mais descargas elétricas nesses grandes centros, como no gigante aglomerado urbano da Grande São Paulo, com 21 milhões de habitantes. O microclima urbano. O clima da região de São Paulo ali, né, boa parte tropical de altitude, mas no núcleo de São Paulo a temperatura chega a ser 6 a 8 graus superior do que nas áreas adjacentes. Fique ligado, não é só questão de temperatura, afeta o microclima. Só para lembrar então, turma, já que falamos da ilha de calor, vamos falar da inversão térmica. Um cuidado, né? Numa situação normal, o ar quente sobe, o ar frio desce, forma este movimento convectivo que dispersa a poluição. Isso é uma situação normal. Num dia de inversão térmica, normalmente no inverno ou próximo ao inverno, o ar frio que chega mais próximo à superfície
impede a formação das correntes convectivas. Em quais condições, Grote? Vamos lá. Inverno, que eu preciso do ar frio. Pode ser outono ou primavera, né? Quando a massa polar avança fortemente. Céu limpo, por quê? Um céu nublado dificulta a formação de correntes convectivas tão intensamente. Né? Vamos lá, que aí o ar não fica tão frio próximo à superfície. E nas médias latitudes, por quê? Próximo ao Equador, muito quente. Próximo ao Polo, muito frio. Onde essa dinâmica de ar quente e ar frio é nessa zona temperada. Tranquilo, molecada? Então, nestas condições, normalmente de manhã cedo, quando é mais frio próximo à superfície, a poluição que sai das indústrias, dos automóveis, não forma correntes ascendentes. Consequentemente, a poluição fica estagnada próxima à superfície, formando smog. Então, gravem. A ausência dessas correntes convectivas impede a dispersão dos poluentes nos dias mais frios. Tudo bem? Ocorre naturalmente, só que é potencializado pela poluição. Cidades, né, com muitas indústrias e automóveis sofrem um pouquinho mais com smog, né? Smoke com fog, um nevoeiro de poluentes. Tranquilo, molecada? Falamos um pouquinho de meio ambiente, mas não podemos esquecer que um dos assuntos mais cobrados na prova da Federal de Santa Catarina também é a parte de indústria, Brasil e mundo. Até agora só falamos de mundo, né? Então aquela revisãozinha rápida de alguns conceitos. Vamos lá. Primeiro, quando nós classificamos a indústria, turma, basicamente as provas cobram assim: indústrias de base e indústrias de bens de consumo. Tudo bem? Só que se a gente for a fundo, tem também as indústrias extrativas. Extrativa é aquela que extrai minérios. Não é um garimpeiro com uma picareta, né? É uma indústria extrativa, uma Vale, por exemplo. Tudo bem? Mas não é a indústria de transformação, ela não transforma o produto, ela só extrai. Tudo bem? Por isso que é normal aparecer na prova as indústrias de bens de produção e as indústrias de bens de consumo. Tudo bem? As de bens de produção, veja, bens de produção, bens para que outras indústrias possam produzir. Bens de produção, bens para que outras indústrias possam produzir. Aí tem as de base, que produzem matéria-prima, né? Siderúrgica, metalúrgica, petroquímica. A siderúrgica pega o minério e transforma em aço. A metalúrgica molda as peças de aço para a indústria automobilística, por exemplo. Então elas são a base. E Vargas, né, foi um cara que no Brasil marcou esse cenário com a companhia Vale do Rio Doce, com a CSN, com a Petrobras, gigantes do setor de base. Já as indústrias de bens de capital, ou, você que faz o resuminho legal, ou bens de equipamento, são aquelas que produzem equipamentos para outras indústrias. Como a WEG aqui em Jaraguá do Sul, né, produz motores elétricos. Vejam, elas não entregam produtos para você, consumidor. Quem te entrega um produto, seu smartphone ou o seu computador, quem entrega esse produto são as indústrias de bens de consumo. A base é a base, são os bens de produção. Tudo bem, queridos? Beleza? Então, tudo que você, consumidor, adquire são bens de consumo. Né? O aço ou os equipamentos para que outras indústrias possam operar são os bens de produção. Dentro das de bens de consumo, tem os bens de consumo duráveis, né? Como eletrônicos, automóveis, eletrodomésticos, e os não duráveis, alimentos, vestuário, têxtil, calçados. Alguns autores já usaram o termo semi-durável para têxtil e vestuário, porque para esses autores, não durável seria aquilo de consumo direto, como bebidas, farmacêutica, alimentos. Tá? Então pode acontecer têxtil, vestuário e calçados não duráveis ou semiduráveis. É uma possibilidade pouco comum. Caiu na UEM uma vez, mas é pouco comum, tá bom? Bora lá. Então vamos ver se vocês aprenderam sobre indústria, molecada. Vamos lá, tio Grote, confio em vocês, hein? Vem comigo. Vamos lá. A evolução da atividade industrial passou por diferentes contextos históricos da evolução do capitalismo e diferentes modos de produção. Sobre o tema, a industrialização é correto afirmar. Industrialização e capitalismo, perdão, tem um Ezinho ali. 01. Os avanços tecnológicos da terceira revolução industrial, aquela da segunda metade do século XX, com a automação, a informática, a robótica, elevou os índices de desemprego conjuntural. Ai, 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 ai. Vem comigo? Desemprego conjuntural é pela conjuntura, pelo momento. A Covid-19 aumentou o desemprego conjuntural no Brasil. Verdadeiro, por uma crise econômica. Aí é conjuntural, é pela conjuntura. O desemprego pela modernização
é quando muda a estrutura. Eu trouxe a robótica para a indústria, substituí um operário. Então foi a tecnologia, foi a estrutura, desemprego estrutural. Então corta o conjuntural e põe estrutural. Tudo bem? Conjuntural é por uma crise, é o desemprego pela Covid que pode ser cobrado esse ano. 02. O desenvolvimento do modo fordista de produção, estabelecendo a linha de montagem com esteira rolante, a padronização das peças e a produção em série impulsionou a indústria automobilística e a indústria petróleo na segunda revolução industrial. Perfeito, molecada. Entre, vamos lá, a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX foi a segunda revolução do Taylorismo que avançou, né, com o Fordismo, e aí a descrição do Fordismo pra gente. Produção em grandes estoques, não podemos esquecer, né? Muito bem. O modelo toyotista de produção flexibilizou a atividade industrial. Toyotismo, produção flexível, ok. O modelo just-in-time, que produz para atender a demanda, com estoque mínimo. Paralelo à dispersão industrial, né, onde foram terceirizadas as peças, outros produzem peças. Perfeito, que compõe o produto. 04, corretíssimo. Uma boa revisão, hein, molecada? Toyotismo, né? Produção flexível, Fordismo em série, padronizada, grandes estoques. Toyotismo, estoque mínimo. Show de bola. Durante o período do capitalismo financeiro, aquele do século XIX, final do século XIX, século XX, até explodir a globalização e o capitalismo informacional, várias estratégias foram criadas para dominar o mercado, como as trustes, onde empresas combinam preços, e holdings com a fusão. Para. Trust é a fusão de empresas. Quem combina preços é o cartel. Tudo bem? Holdings são grupos que têm um controle acionário de várias empresas. Fusão é trust. Então, pegadinha, né? Holding é quando tem um controle acionário de empresas do mesmo ramo, tem uma holding, né? E trust é a fusão. Tudo bem? Confundiram vocês trust com cartel. Cartel é que combina preços, nada a ver. A primeira revolução industrial, iniciada na Inglaterra, com o desenvolvimento da máquina a vapor, o carvão mineral como fonte de energia, levou ao estabelecimento de importantes organizações e fóruns ambientais já no século XIX. Não, pegadinha, lembra? Primeira Conferência Ambiental Mundial, né, foi em Estocolmo, 1972, conforme acabamos de ver no Retoma Coque. Vamos lá, queridos, mais uma. Agora um cuidado. Vamos falar um pouquinho de blocos econômicos? E tem uma questão, turma, que é muito latente, muito forte agora, que é a questão da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. Desde o início, o governo Bolsonaro, né, pleiteia uma vaga na OCDE e tem usado o governo Trump como cabo eleitoral, né? Já fizemos várias concessões a eles, desde não exigir mais visto, algumas questões comerciais, sem que houvesse uma contrapartida, que fique bem claro. E isso é uma questão que fere os princípios básicos da diplomacia, né, internacional. A questão da reciprocidade, né? Quando um país não exige mais visto do meu país, eu não exijo mais o visto dele, então há uma reciprocidade. O Brasil fez várias concessões sem que tenha reciprocidade, né? Vou deixar bem claro. Mas vamos lá, temos a intenção. Que organização é esta, afinal? Vamos falar um pouquinho sobre ela? Tem uma alternativa que eu peguei da UEM para vocês. A OCDE tem, na maioria dos membros, países com elevado IDH e PIB per capita, PIB por habitante. São considerados países desenvolvidos, verdade, é a organização dos ricos. Eu vou falar no Coque Resolve sobre ela mais à frente, mas assim, ela surge após a Segunda Guerra Mundial para coordenar os recursos do Plano Marshall, depois torna, né, uma grande organização de países ricos. Apesar de ter 4 emergentes do rol, que são eles, México, Chile, Coreia do Sul e Turquia. Eu gostaria que vocês registrassem esses 4 países. Por quê? Se o Brasil pleiteia uma vaga, outros países também, emergentes, é importante saber quais emergentes já estão lá dentro. Tudo bem, molecada? Beleza? A alternativa está correta, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tá lá, ó. Está aí a organização, queridos, veja. A OCDE é sucessora da OSCE, que foi criada no contexto do Plano Marshall. Portanto, tinha como objetivo buscar soluções para a reconstrução dos países europeus afetados com a guerra. Até a fundação da OCDE em 1961. A sede fica na França e diz assim na descrição: essa organização é um fórum internacional que promove políticas públicas entre os países mais ricos do planeta, isto é,
que apresentam os mais elevados índices de desenvolvimento humano. Auxilia no desenvolvimento e expansão econômica das nações integrantes, proporcionando ações que possibilitem estabilidade financeira e fortaleçam a economia global. Basicamente, queridos, falando em água, né? Tomar minha aguinha aqui. Basicamente, é um fórum importante. Imagina, é legal participar, Grote? Por um lado, sim, claro. Imagine discutir as nossas políticas públicas para a educação, sobretudo após, né, quarto ministro da educação agora, né? É importante discutir educação, claro. Então veja, políticas públicas para a educação, financeiras, só cuidado. A partir do momento que você está aí dentro, você entra no rol dos países desenvolvidos, teoricamente. E aí você tem que ter uma economia mais aberta, né, que é um dos princípios da OCDE, que o Brasil não tem. Então algumas mudanças o Brasil precisaria fazer e se ajustar, né? Beleza? Olha lá, aí tá lá, né, uma descriçãozinha rápida para vocês, reduzir desigualdade, que o Brasil seria bem importante, né? Desenvolvimento econômico, posto de emprego, qualidade de vida. Então é um fórum importante sim sobre o desenvolvimento, tá bom? Bora lá. Os países membros todos aqui para vocês, tá lá no COC Arquivos, tá? E aqui os emergentes que eu destaquei novamente, que você tem que saber. Coreia do Sul, México, Chile e Turquia. Tudo bem? Vamos para mais uma então? Sobre blocos econômicos agora, queridos, vai lá. O NAFTA, agora USMCA, né, assim reconhecida a partir de janeiro agora, oficialmente, ao integrar no mesmo bloco Estados Unidos, Canadá e México, deixa clara a divisão do trabalho. Claro, 2 países do norte e um país do sul. Né? Onde o México fornece commodities como petróleo, mas fornece também, como país do sul, mão de obra mais barata e outros incentivos para as empresas transnacionais instalarem suas fábricas montadoras ou maquiladoras, como chamam no México, atendidas pela tecnologia dos países do norte. O México monta, mas a tecnologia vem dos países do norte. Algumas pecinhas dos tigres asiáticos, da China, né? Perfeita, então essa alternativa é bem importante. Uma síntese do NAFTA, né? E o papel do México nesse jogo. Verdadeiro. O Mercosul é uma união aduaneira. Opa! O NAFTA é só uma área de livre comércio, lembra? Primeiro estágio dos blocos econômicos. Tem aquele estágio 0, que é a zona de preferência tarifária, mas zona de livre comércio é o primeiro estágio efetivo mesmo, buscando essa circulação de mercadorias livre. O Mercosul é o segundo estágio. Por quê? Porque nós temos uma tarifa externa comum que confere a gente o título de União Aduaneira. Criada em 91, e na atual conjuntura, a Venezuela está afastada do bloco por questões democráticas, né? E a Bolívia em processo de adesão. Perfeito, corretíssimo sobre o Mercosul. Queridos, inevitavelmente União Europeia, só lembrando esse mapinha do ano passado, né? Então o Reino Unido não faz mais parte oficialmente, saiu agora em final de janeiro deste ano, então merece nossa devida atenção, tá bom? Em corzinha aqui, um laranja, os candidatos a membro, entre eles a Turquia, que é difícil entrar. Turquia é um país emergente, número 1. 2, é um país muçulmano. Não que eu tenha algo contra isso, mas para muitos países europeus é mais um motivo de restrição à sua entrada. A Turquia ocupa parte da ilha de Chipre, que a União Europeia não concorda. A União Europeia só tem relações com a parte grega da ilha de Chipre, ocupação grega, né, historicamente. Então, mais uma treta. Entre outras questões como o povo curdo, questões de direitos humanos, né? Então, a Turquia toma difícil sua entrada. Ela é candidata há décadas, mas está lá. Macedônia, agora Macedônia do Norte, né? Albânia, Montenegro, Sérvia, Islândia também são candidatos. Belezinha? Vamos continuar então. Opa, foi aqui. Vamos aqui. Os membros do G7 na Europa foram precursores da criação do bloco com o mercado comum europeu no Tratado de Roma em 57. Os membros do G7 na Europa, Alemanha, França e Itália, são precursores do bloco. Exceto o Reino Unido. Ah, tá, o Reino Unido não faz parte, entendi agora. País que não adota o euro, não adotava o euro, né, atualizando, e não compreende as nações do espaço Schengen. Caiu fora, queridos, mas estou só resgatando. Tá? Essa questãozinha faz 2 anos que caiu, mas veja, é para lembrar que o Reino Unido era das grandes nações europeias a menos integrada. Não adotou o euro e não fazia parte do espaço de livre circulação de pessoas. Bem, então atualizando a questão, deixando bem claro que isso pode ser retomado, tá bom? Peguei a questãozinha do ano passado para mostrar para vocês, tá? Bom, e agora uma questão completa sobre a União Europeia. As reportagens são antigas, mas a questão é bem legal.
tá? Sobre a União Europeia, sua história e os excertos acima, é correto afirmar. Dos 28, 27 agora, países membros do bloco, 19 adotam moeda única, entre eles Alemanha e França. Só corrigindo, né? 27, tá? O Benelux e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foram precursores do bloco europeu. Precursores, os embriões, criada a partir do Tratado de Roma em 57, como Comunidade Econômica Europeia ou Mercado Comum Europeu. Legal, uma boa síntese, né, sobre o tema, tá bom? Correto. Deixa eu tirar isso daqui, vamos lá. Para aderir à zona do euro, os países devem adotar o Pacto de Estabilidade. É verdade, se você quer ter o euro, né, você tem que mostrar que ser um país estável. Inflação controlada, câmbio estável e um déficit público, né, um nível de endividamento de no máximo 3% do PIB ao ano. Então, quer fazer parte do euro, tem que ter uma economia estável. Não foi o que aconteceu com a Grécia, Portugal, Espanha, Itália, né, Irlanda. O espaço Schengen, criado em 85, conta com a participação de todos os países do bloco. Alguns não podem circular ainda, como Croácia, que foi a última a entrar, Romênia e Bulgária. Outros não participam porque não querem, como era o Reino Unido e a Irlanda, né? Vamos lá. Então, não, falso. Em 2002, entrava em circulação a moeda única do bloco, exceto em 3 países membros naquela ocasião. Né? Hoje tem países que não fazem parte porque ainda não aderiram e porque não faziam parte da União Europeia quando foi criado o euro. Reino Unido, Dinamarca e Suécia. Sim, estes foram os que negaram o euro quando criado. Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Croácia não adotaram o euro ainda, por exemplo. Por quê? Porque ainda não mostraram ter condições ou não mostraram ainda uma mobilização para. Tudo bem? Agora, estes 3 não quiseram o euro quando criado. Tudo bem? Preservando suas moedas e sua maior autonomia. Perfeito. Portugal e Espanha, países com maiores índices de desemprego no bloco, há poucos anos, né, agora mudou um pouquinho, mas ainda tem índices de desemprego um pouquinho elevados, enfrentam protestos nos últimos anos devido à adoção de políticas de austeridade. Aqui tem uma questãozinha um pouquinho desatualizada, mas escutem, essa alternativa, né? Realmente, quando Portugal e Espanha buscaram recursos para tentar superar a crise, foi exigido que cortassem gastos duros, as chamadas políticas de austeridade. Tudo bem, queridos? Foi esse nosso tempinho aí de meia hora para fazer uma breve revisão. Discutiremos no Coque Resolve mais temas, tá? Fiquem antenados, firmes e fortes, queridos. Todas essas atividades extras a gente tem feito com muito carinho por vocês, né? Queríamos estar juntos aí, sabemos estar puxado para vocês, mas continuem firmes e fortes. Levem a sério. Terceirão, vamos lá? É o encerramento de vocês. Queríamos que não fosse assim, mas vai lá. Firmes e fortes, continue na pegada. Depois é a universidade, tá? Estamos juntos. Um beijo e um abraço para todos vocês. Valeu, queridos. Tchau, tchau.